Primeira epístola de João, por favor, não é o evangelho, é a primeira epístola. Lá pertinho do Apocalipse, capítulo de número 5. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 14. Posso iniciar a leitura? Digam amém. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Diga misericórdia, tome seu assento. Havia uma heresia contra a igreja em Éfeso, igreja pastoreada pelo pastor João. Os hereges, que no capítulo 2 são chamados de anticristos, se afastaram da igreja, mas a semelhança dos netcrentes e youtubobos e páginas de fofoca da nossa geração, eles ficavam perturbando os irmãos, tentando desfazer a pregação do apóstolo, negando a divindade de Jesus. Cristo não era o Deus encarnado. Se Cristo não era o Deus encarnado, o pecado não é tão grave assim. Se ele não é santo, 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 para que se preocupar com a pecaminosidade diária? Jesus era um homem comum, dizia eles. João, no capítulo 5, defende a divindade de Jesus. Ele diz que Cristo é a vida, diz que é a fé em Cristo que nos ajuda a vencer o mundo. Diz que quem nega a divindade de Cristo faz de Deus mentiroso, blasfêmia. Esses estão perdidos. Mas sempre tem na igreja a turma do não julgueis. Sempre tem na igreja aqueles que pensam que Deus não julga, que Deus não condena, que Deus não exclui. Leem a Bíblia pelas suas lentes emocionais. E João vai deixar claro, a partir do versículo 14, que a igreja tem uma certeza. Certeza de que Jesus escuta orações, porque Ele é Deus. E as responde. Para esses, João diz, não adianta orar por qualquer coisa. Não adianta orar de qualquer forma. A confiança que temos é que se pedirmos qualquer coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Logo, sempre tem na igreja aqueles que não aceitam o juízo de Deus sobre rebeldes, sobre desleais, sobre os que desrespeitam Cristo e sua igreja. E talvez queremos fazer da oração uma oportunidade de amor maior do que o próprio Deus. O próprio Deus já os considera perdidos, excluídos, inimigos do reino. E a gente pensa, não, eu vou orar. Eu vou orar. E João diz,
A confiança que temos é que se orarmos segundo a vontade dele. Ele está deixando claro que existem orações, mesmo que intercessórias, que são contra a vontade de Deus. Posso não fazer nada pelo herege, mas eu posso fazer o máximo por vocês, que ainda pertencem ao povo de Deus, e vocês podem fazer por mim, que pela graça ainda pertenço ao povo de Deus. E isso é abrir as Escrituras e expor a vocês o que a Bíblia fala sobre a oração intercessória. Existem orações que Deus não lhe responderá positivamente a respeito de si mesma, de si mesmo ou a respeito de alguém. Porque não é da vontade de Deus responder positivamente. Não é porque você ora e no final da oração você usa o nome de Jesus, que já está garantida, vitória garantida, pois o nome de Jesus não é uma vara mágica. O nome de Jesus não é uma assinatura, um contrato liberado para você orar, falar, desejar e usar o nome dele como bem quiser, como luteranos e católicos na conclusão de suas orações, fazer o sinal da cruz e acabou. Não. O texto está dizendo que a nossa confiança nos faz pedir qualquer coisa conforme a vontade dele. Se não é da vontade dele, você está pedindo errado. Existem coisas em nossas vidas pessoais que estamos clamando, pedindo, e Jesus está calado, até você entender que não é da vontade dele. E quando ele diz não, nos abatemos. Quando ele diz não, nos entristecemos. E ele tem seus modos de dizer não. E um dos modos dele dizer não é o seu silêncio. É quando Moisés está insistindo, me deixa entrar na terra, e a resposta de Deus foi, não me fale mais sobre esse negócio. Fizeram um churrasco na minha casa, alguns jovens foram fazer um churrasco lá em casa, e faltou algumas coisas. E a Luana falou, meu bem, tá faltando isso, isso e isso. Aí eu falei, problema deles, eu não vou comprar. Já estão na minha casa comendo da nossa carne, do nosso carvão, ainda vou comprar? Aí a Luana sempre dá um jeitinho. Vão ali na esquina e compra no mercadinho, que de noite a gente paga. E os três foram no mercadinho da esquina comprar o que estava faltando para o churrasco. Só que sempre tem um encapetado no meio. E tinha um encapetado no meio. O que ele fez? Enquanto passava os produtos necessários que estavam faltando para o churrascão, ele pegou um corote. O pastor Eliseu mandou a gente vir aqui fazer umas compras e falou que na hora que ele for para o culto, ele paga. A moça disse, não, tudo bem, pastor Eliseu a gente conhece. E a moça passando, pi, pi, pi. E ele colocou o corote, olhando para os colegas e disse, quando ele abrir a sacola e ver o corote, ele vai retar com nós. Ele queria me provocar. Só que quando a moça pega o corote e vai fazer a leitura pelo código de barra, ela devolve e diz, pastor Eliseu não bebe. Ele disse, é uma brincadeira. Ela disse, é uma brincadeira, mas vocês estão comprando no nome dele. Alguns hotéis, quando a gente chega, pastor Moisés sabe do que eu estou falando, e os ministros que viajam, que aqui estão. Cadê os ministros? Está por aí. A gente chega no quarto do hotel e tem um frigobar. Quando a gente abre o frigobar, tem cerveja, cachaça. E a gente vigia e diz, tem como tirar antes mesmo que eu entre? Porque se não vigiar, qualquer coisa ali vai para o nosso nome. Isso é orar em nome de Jesus. Tem coisas que você está orando, pedindo, aí quando acaba a oração você diz em nome de Jesus, amém. Jesus olha para o Pai e diz, é como se o Pai estivesse, como se Jesus estivesse dizendo ao Pai, eu não pediria isso. Jamais Jesus pediria ao Pai o que envergonharia o nome dele. Isso é orar em nome dele. É pedir o que ele pediria. É fazer o que ele faria. Então não adianta você orar para vender mentindo.
Orar para ser o funcionário do mês burlando leis. Orar para aumentar o salário, ferindo, entristecendo pessoas com seu caráter falido. Aí no final do mês, seu nome está lá em cima e você diz: louvado seja Jesus. Isso é muita oração. Não é. Foi seu jeitinho brasileiro. Foi falcatrua. Não adianta você destruir um casamento pelo adultério e depois postar fotinha. Ó, a benção que Deus me deu. Não, você destruiu uma família. Deus jamais destruiria uma família para te abençoar. Jamais. Então, se alegre com sua conquista, seu jeito, seu modo. Só não envolva o nome dele. Por quê? Porque ele só responde oração conforme a vontade dele. Quando você ora, você não é a soberana, nem o soberano, você é o servo. Por isso eu digo que quando você chegar no céu, você vai agradecer mais pelas orações não respondidas do que pelas orações respondidas. Por quê? Primeiro, porque mais são as orações não respondidas do que as respondidas. E por que são mais orações não respondidas do que as respondidas? Porque a gente mais ora fora da vontade do que dentro. E só na eternidade você entenderá que foi livramento. Só na eternidade você entenderá que havia um abismo depois da porta. Por isso Deus a trancou. Ele nos ouve. Se orarmos conforme sua vontade. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, alcançaremos as petições que lhe fizemos. Agora. Quando João fala isso, você lê esses dois versículos isolados, como se fosse caixinha de promessa. Você olha, o texto está dizendo que a gente sabe que ele nos ouve, versículo 15, e a gente alcança a petição que fizemos a ele. Não pode ler o 15 sem o 14, mas também não pode ler o 15 sem o 16. É como se João estivesse dizendo, ele responde a oração, e você lendo diz, eu creio. Só que ele diz no 16, faz o teste. Aí você diz, então me ensina a fazer o teste, pastor João, de que ele responde a oração. Aí João pergunta, está preparado para o teste? Você diz, estou. O que o senhor quiser que eu faça, para que seja provado que ele é Deus, que responde a oração, eu faço. Aí João diz, tá mesmo? Tu diz, eu estou. Me ensina, prova para mim que Deus responde a oração. Aí João diz, ora pelo irmão que caiu. Não, mas eu pensei que era comigo, eu pensei que era para mim. A questão é que reino não é sobre você. Evangelho não sou eu, somos nós. Então ele trata de oração no 14, ele trata de oração no 15, aí ele diz, se algum de vocês vir seu irmão pecar, ore. E Deus dará vida. Porque o normal pós-pecado é morte. E eu não estou no Antigo Testamento, eu estou no amor. João é o apóstolo do amor. Ele chama a igreja de filhinhos. Ele deitava aqui em Jesus. Então, a oração é conforme a vontade dele. Segundo, se você viu seu irmão cair, pode orar por ele. Lembra que ele está inicialmente contra os hereges que negam a divindade de Jesus. Aí ele diz, só ore se o pecado não for pecado para a morte. Se o pecado for para a morte, eu não digo que ore. Viu seu irmão pecar e não é pecado para a morte? Pastor, o que seria então o pecado para a morte? Vou tentar mostrar para vocês aqui. Primeiro, é aquele que Jesus já matou. Se já matou, para que orar? Claro que tem a heresia do pós-morte. Orar pelos mortos. Quando Lutero se sentiu impulsionado a fazer a reforma, era quando as indulgências eram vendidas no catolicismo romano. Se pagava para subir escadas de joelho, em cada degrau, fazer a oração do Pai Nosso, para que a alma do parente que já tinha morrido saísse do purgatório.
para a morte, se o juízo de Deus veio, já levou, não adianta mais orar, porque depois da morte segue-se o juízo. Marcos 2 diz que perdão é para quem está na terra. O que é o pecado para a morte? Segundo, é aquele que a pessoa tem prazer em continuar no seu pecado. Por esse o texto diz, não ore. Por quê? Porque ela ama o que ofende Deus. Não ore para Deus da vida. Já está sentenciada a morte, física ou espiritual. Se está na prática do pecado, salário do pecado é morte. E a pessoa que quer viver na prática do pecado, não quer me ouvir pregar. Não quer te ouvir pregar. Alguma musiquinha pode ser legal. Agora pregar, confrontar, cala a boca, cuide de sua vida que eu cuido da minha. Esse tipo de gente tem prazer no que fere Deus. Se a pessoa vive na prática do pecado, ela é inimiga de Deus. É pecado para a morte. Essa pessoa está morta espiritualmente, endurecida pelo pecado. Lembra de Ananias e Safira, Atos dos Apóstolos, capítulo 5? Vendeu por quanto a propriedade? Tinha vendido por 100. Vendeu por quanto? Por 50. E o que vocês estão fazendo? Todos os 50 que a gente vendeu a propriedade, a gente está dando de oferta. Para que mentir para o Espírito Santo? Se segurasse não era teu? Você dá o que você quiser. Para que mentir para o Espírito Santo? Não, é que eu vendi por 100 e eu estou dando 50. É só uma mentiria. Não, é que para Deus, uma verdade pela metade é uma mentira completa. Mas teve a chance de confessar. Vendeu por quanto? Sustentou a mentira. 3 horas depois chega a esposa. Vendeu por quanto? Pelo preço que meu marido falou. Para que concordar com o engano? Para que concordar com a mentira? O Espírito Santo os matou na dispensação da graça. Pecado para a morte. Mentiu ao Espírito da verdade. É quando você tem a chance de confessar e virar as costas para a igreja. É quando você tem a chance de se arrepender e não dar ouvido à mensagem. É quando o pregador prega, o cantor confronta. Deus usa alguém para te despertar e você vira as costas. Pecado para a morte. Vai chegar o momento que você vai desejar intercessão e Deus vai dizer, não ora. A oração da igreja é algo tão forte que se Deus não disser, não ora, o crente ora e a situação muda. Mas como a pessoa está debaixo de juízo, Deus diz, não ora. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30, Paulo diz que quem não examina a si mesmo, quem não discerne o corpo de Cristo, quem não sabe o que é a igreja e brinca com a ceia, fica fraco, fica doente e morre. Pecado para a morte. É quando você não confessa, é quando você não deixa, é quando você não abandona e você perde até a graça da intercessão. É quando você não aceita a disciplina. Hebreus 12, 6, o Senhor corrige a quem ama. Aceita todo o que recebe como filho. É para a disciplina que vocês perseveram. Qual é o filho que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos os crentes sois participantes, você não é filho, você é bastardo. Tem gente que não suporta a disciplina, tem gente que não suporta a correção, não pode exortar, não pode pregar nas cartas como eu estou pregando aqui, não pode pregar contra a mentira, contra adultério, contra a prostituição, contra a avareza, não pode. Eles não aceitam disciplina e o texto está dizendo que quem não aceita disciplina não é filho, e Deus não tem compromisso com quem não é filho. Olha o exemplo que o autor usa. Tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e os respeitávamos. Agora, olha o que ele diz. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual. Agora. Para vivermos. O Warren Wisby, comentando Hebreus 12, diz que como disciplina, Deus encurta a vida de alguns crentes. Deus limita o tempo de vida como disciplina. Por quê? Porque Deus sabe que se vivesse mais, pecaria contra Ele. Iria para o inferno. E para não perder a alma, Ele prefere recolher a si, porque é teimoso. Teimosa.
último exemplo do pecado para a morte, blasfêmia contra o Espírito Santo, Mateus 12, Lucas 12. É quando você atribui a Satanás aquilo que Jesus fez. Se você não sabe o que está acontecendo, se você não tem maturidade, se você não tem discernimento, cala a boca. Quem menos fala, menos terá do que se arrepender. Cuidado para você não estar satanizando aquilo que é divino. Pergunte, questione, duvide, mas não dê glória a Satanás sem ter conhecimento de causa. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Talvez quem está me assistindo ou quem está me escutando aqui já está preocupado. Misericórdia, pastor. Eu acho que eu já blasfemei. O que é que eu vou fazer da minha vida? Estou perdida, estou perdido. Quem peca contra o Pai na divindade, o Filho intercede. Quem peca contra o Filho na divindade, o Espírito Santo intercede. Mas se peca contra o Espírito, quem sobra na divindade para interceder por você? Como que há salvação para o blasfemo se ele acaba de rejeitar o único que pode regenerá-lo? Como que haverá perdão para o blasfemo se ele ignora, se ele xinga, se ele amaldiçoa, se ele vira as costas para o único que pode convencê-lo de seu pecado? Mas se você está preocupada, se você se preocupou, fica tranquilo, essa é a prova que você não blasfemou. Porque essa sensibilidade é o Espírito Santo quem gera. Esse temor é o Espírito Santo quem gera. O blasfemo não teme. O blasfemo é inimigo de Deus. O blasfemo é inimigo da igreja. Pecado para a morte. Blasfêmia contra o Espírito. Por esses, não ore. Mas eu quero orar. Problema, vai gastar saliva. Ele não responde. Não ore, não ore, não ore, porque seu Deus é justiça também. Seu Deus é fogo consumidor. Então quem sabe tinha crente lá, os hereges vão voltar, os inimigos, né, Joãozinho? Dá uma chancezinha. Chancezinha? O cara não vai para o inferno por causa de pecado. Ele vai para o inferno porque zomba do Salvador. Pecado, o preço foi pago na cruz. Agora, rejeitar o Salvador, pisar no sangue derramado. Hebreus 6 fala que apostasia é pisar de novo, expor a vergonha, pisar no sangue do Cordeiro e expor Cristo à vergonha. Não ore por esses. A única que pode mudar a vida dessas pessoas é a igreja, e dela eles zombam. Hebreus capítulo 10, vou ler, os desigrejados, não institucionalizados, tem outro, destemplados, é um mondiado, eles não gostam. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 25, presta bastante atenção, para não falar que eu estou inventando, usando o texto sem contexto. Não deixe a sua congregação como é o costume de alguns. Antes, em vez disso, admoestamos os uns aos outros, porque está chegando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, não resta mais sacrifício pelos pecados. Não adianta jejuar, não adianta tirar água, não adianta ficar a madrugada toda. Não há mais sacrifício pelos pecados. Só existe uma coisa: expectativa horrível de juízo e ardor de fogo que vai devorar os adversários de Deus. E começa com o ato de deixar de congregar. Porque sempre quem deixa de congregar se sente melhor que todo mundo. E às vezes é o pior que tem na igreja. É o Satanás. Aí o versículo 28 diz: quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da nova aliança que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Apostasia
Começa com abandono da congregação, abandono da fé, pecado para a morte. E isso aqui não é apenas invencionice de João. O Senhor falou para Jeremias no capítulo 7, versículo 16: não ore por esse povo, nem levante oração, nem levante clamor. Jeremias 11, 14: não ore por Israel, não levante clamor, nem oração. Jeremias 14, 11: não ore, eu não vou te ouvir, não ora. É Deus falando, o próprio Deus falando para Jeremias: não interceda por esse povo. Por quê? Porque eles não querem se arrepender. Isso aqui não é para entristecer a igreja. É com você que quer viver na prática do pecado mentindo para a igreja. É com você que vive mascarado, hipócrita, pensando que vai enganar Jesus com Bíblia na mão, terno, gravata, glória a Deus alto. Não se engane. Viver na prática do pecado faz Deus rejeitar qualquer tipo de intercessão. Ora por mim, mamãe. Ora por mim, maninho. Ora por mim, maninha. Ora por mim, miga. Não vai fazer efeito. Por quê? Porque você quer viver na prática do pecado. Você não chora pelos seus pecados. Você não lamenta pelos seus pecados. Você não grita: Deus me arranca daqui. Você não diz: ó Deus me ajuda. Pega os pedaços do meu ser. Pega os cacos desse vaso quebrado. Você não grita: me refaz. Você não tem saudade de Deus. Não vai adiantar. Mas tem gente que peca e diz: ó Deus, tem misericórdia de mim. Tem gente que cai e diz: ó, que saudade eu estou da sua presença. Tem gente que trava na caminhada e diz: eu quero voltar ao primeiro amor. Tem gente que se suja e diz: me lava, me purifica, me dá um novo coração. Tem alguém aqui que já orou desse jeito? Tem alguém aqui que já clamou assim? Você está percebendo que ainda tem gente assim? O bom samaritano é a prova disso. Homens e mulheres que falharam, caíram, erraram, mas estão aqui dizendo: pastor, não desiste de mim não. Estão aqui dizendo: Jesus, não desiste de mim não. Então deixa eu lhe falar um negócio. Eu vou pecar. Eu vou falhar. Você vai falhar. Nós vamos falhar. Mas o texto diz assim: quem é nascido de Deus não vive pecando. Quem é nascido de Deus conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O que que isso significa? O que que isso significa? Depois me dá outra água, por favor. Isso significa que você peca e você se amassa. Aí o maligno diz: opa, pecou, manchou, vou pegar. Aí o diabo vem aqui, Jesus vem para cá. O diabo vai para cá, Jesus traz para cá. O diabo vem cá, Jesus vem para cá. O diabo vem aqui, Jesus faz assim. Cadê esse crente que mesmo caído e fraco eu não consigo tocar? Jesus responde: está na minha mão. E se está na minha mão, o maligno não toca. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui, obrigado. Teve gente que disse: agora ela não levanta mais, agora ele caiu de vez, agora perdeu a unção. Igual falaram essa semana de tanta fofocaiada com meu nome: agora a máscara caiu, agora Eliseu se acabou. A igreja de pé, eu estou de pé, você está de pé. Quem te sustenta é Jesus. O maligno não lhe toca. Agora pergunta para mim: pastor, ficou horrível, pastor, qual o segredo do maligno não nos tocar? Posso falar? Orarmos uns pelos outros. A questão aqui, ó: se alguém vir seu irmão pecar, pecado que não é para morte, o pecado que é para morte eu já falei, não me estressa não. É a blasfêmia, o endurecimento, a rejeição. Tu tenta pregar, tu tenta aconselhar e a pessoa te bloqueia, fecha a porta na tua cara, some. Não quero, não quero, não quero. Vai cuidar de sua vida.
É para a morte. Agora você viu seu irmão pecar, pecado que não é para a morte, ore e Deus vai dar vida para ele. É assim que funciona. E eu caminho para a conclusão. Êxodo 32, Israel pecou fazendo bezerro de ouro. E Deus falou para Moisés, se afasta que eu vou matar todo mundo agora. Aí Moisés ficou entre Deus e o povo. Aí Deus disse, Moisés, faz o seguinte, eu mato eles e de ti faço uma nova geração. Olha isso, de ti farei uma grande nação. Deixa eu perguntar para quem lê Bíblia. Essa promessa tinha sido dada para quem? Abraão. De ti farei uma grande nação. Aí Deus tá dizendo, eu tiro a promessa de Abraão e coloco em tu. Era um teste. E tu pensa que Moisés é bobo. Quando Deus diz, eu tiro a promessa dele e coloco em tu, ele disse, posso orar? Pode. Tu és o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Esse povo aqui foi o Senhor que deu para eles. Moisés, eu tô irado, vou matar. Ele disse, me mata, mas não mata eles. Risca meu nome do seu livro, mas não risco o deles. E eu te provo porque Moisés disse isso. Por que, Moisés, eu riscaria você? Por que eu mataria você? Ele disse, porque se o Senhor matar eles, vão falar mal do Senhor. Vão dizer assim, ó a fofoca que vai sair com o seu nome. O Deus de Israel tira eles do Egito para matá-los no deserto. Me mata que fica tudo em paz, seu nome fica limpo. Prefiro morrer do que ver seu nome sujo. Aí Deus disse, olha, irmão, olha a jogada. Aí Deus disse, tá bom, não vou matá-los. Aí ele diz, então vai com a gente. Aí Deus disse, eu não, o anjo vai. Ele disse, se o senhor não for, nós não vai. Aí Deus disse, tá bom, minha presença vai contigo para te fazer descansar. Aleluia! Sua intimidade com Deus consiste na sua capacidade de orar pelos caídos. Orar só por quem está de pé não é prova de intimidade com Deus, não. Para que intimidade com Ele se não é para levantar quem está caído? Para que unção se não é para sarar quem está ferido? Para que poder se não é para fortalecer quem está fraco? 1 Samuel, capítulo 12, Israel pecou, pecado da idolatria. Os filisteus humilham, massacram. O povo vem atrás de Samuel e diz assim, ora por nós, clama ao Senhor por nós. Samuel respondeu, pecaria eu contra Deus se eu deixasse de orar por vocês. Eu caído, você espiritualmente em pé, sem orar por mim, para Deus é dois pecadores. E eu posso ter mais chance que eu caído vou estar quebrantado. Você em pé sem orar por mim é soberba, e a soberba te torna semelhante a Satanás. Deixar de orar por quem caiu é pecado. Jó, no capítulo 42, versículo 7, acabando Jó de falar aquelas palavras, o Senhor veio ao seu amigo, ele faz amigo de Jó, e disse, eu estou irado com você, e estou irado com seus amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Deus falando para os amigos de Jó, pega o bezerro, vai até Jó, e ele vai orar por vocês, dele eu vou aceitar a oração, por vocês, para que eu não trate vocês conforme a loucura que vocês fizeram. Agora imagina, Jó está lá de boa e os três amigos da onça chegam com o bezerro. Ora por nós, porque Deus falou para nós, para falar para tu falar para ele não matar nós. Intercede por nós. Tu está preparado para dar glória a Deus? Então eu vou ler. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus virou o seu cativeiro e lhe deu em dobro tudo que antes possuía. Você está orando por alguém? Você já se lembrou de alguém hoje nesse culto?
Já se lembrou de alguém enquanto estava em casa ou no trânsito, no seu momento de oração? Agora Jesus, olha o que diz Lucas 22, 31. Jesus disse: Simão, Satanás já conseguiu permissão para te testar. Ele vai peneirar você como lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Mas fique tranquilo, eu orei por você para que a sua fé não acabe. Você vai voltar para mim e vai fortalecer seus irmãos. Jesus intercedeu por Pedro. Falhou, caiu. Mas quem foi Pedrão, meu irmão? Por isso Paulo estava sempre dizendo: orai por mim, orai por nós. Fala para uma pessoa, precisa pegar na mão não, só falar, fala assim: quando você canta, tu se parece com um anjo. Quando tu prega, tu se parece com apóstolos. Mas quando ora por mim, tu se parece com Jesus. Sabe o que é que Jesus está fazendo agora à direita do Pai? Intercedendo por nós. Mas você sabia que tem gente que esquece de orar por tu? Tem dia que nem tua mãe ora por tu. Tem dia que seu pastor não ora por você, e a missão dele é orar por nós. Tem dia que eu, como pastor, falho e não oro pelas ovelhas no campo onde eu sou co-pastor. Mas eu vou ler 2 versículos, só para quem estiver preparado para dar glória. Deixa eu ver se só eu sou pecador, quer ver? Quem aqui já se esqueceu de orar por alguém? Ah, tá. Aleluia. Então tá bom. Todo mundo aqui se esquece de orar por alguém. É mais fácil printar. Tu viu isso, babado? É mais fácil ligar. Mano, não, aqui pra nós, você tá sabendo que eu tô sabendo, você tá sabendo. Fulano caiu, velho, mas eu sabia. É mais fácil. Mas o texto tá dizendo: viu seu irmão cair? Cai de joelhos por ele. Se põe na brecha por ele. Mas vai ter dia, vai ter igreja, vai ter pastor, vai ter sacerdote que se acha levita da tribo de Levi, que não vai orar por tu. Vai ter irmã da canela de fogo, tô orando por ti, meu filho. Tô orando por tu, vaso, faz o pix. Vai prometer, mas não vai orar. Vai esquecer. Concorda, sim ou não? Mas o texto diz, Romanos capítulo 8, versículo 26. O Espírito Santo ajuda nossas fraquezas, porque não sabemos pedir como convém. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O versículo 27 diz: aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Pode faltar um homem orando por nós na terra. Tem 2 no céu: Jesus e o Espírito Santo. Fica em pé. Aleluia, 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 aleluia. 2 coisas Jesus está fazendo aqui agora. Está quebrantando corações endurecidos pelo pecado, porque você não pecou para a morte. E está levantando intercessores. Está quebrantando corações feridos pelo pecado, e está levantando intercessores. Se o Espírito Santo habita em você, você vai aumentar o seu tempo de oração a partir de hoje. Se você orasse mais pelos seus inimigos, você ficaria mais tempo de joelho. Ore por quem te amaldiçoa. Ore por quem desejou sua queda. O Espírito de Cristo está em você. E enquanto era crucificado, ele dizia: Pai, perdoa.
porque eles não sabem o que fazem. O mesmo Espírito que estava em Estevão está em você. E enquanto estava sendo apedrejado, Estevão dizia: Senhor, não cobra deles esses pecados. Não impute esses pecados a eles. Recebe o meu Espírito. Que o Senhor te dê graça, intercessora. Que o Senhor te dê graça, meu irmão. A eternidade vai revelar como foi bom ter um coração perdoador.